Abram suas Bíblias, destravem os seus smartphones. No livro de Gênesis, capítulo 26, vamos ler dos versos 1 a 35. Gênesis, capítulo 26, dos versos 1 a 35. Diz assim a palavra do Senhor: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e estarei com você, e o abençoarei, porque a você e à sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão ofereceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: É minha irmã. Ele tinha medo de dizer: É minha mulher, porque pensava assim: Os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu: É que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: Quem tocar nesse homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque: Saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: Essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: Porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaque foi para Beceba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: Por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque
e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basamate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para que Isaque e para Rebeca. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua Palavra, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações, que possamos estar sensíveis à Tua voz, que possamos ser confrontados, consolados e edificados por ela. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, mas que em primeiro lugar essa palavra corte em minha vida. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Reparem bem, irmãos, esse texto que ele é uma compilação, se podemos dizer isso, de várias leituras que até o momento nós já fizemos no livro de Gênesis, tá? E é bem interessante tudo isso que acabamos de ler. A verdadeira fé, ela sempre é testada. Muitos dizem: mas Deus não testa a fé de ninguém. Será que não? Seja pelas tentações dentro de nós ou pelas provações ao nosso redor, porque uma fé que não pode ser testada, ela não é digna de confiança. Deus nos testa para extrair o que há de melhor em cada um de nós, mas Satanás nos tenta para extrair o que há de pior em nós. De uma forma ou de outra, cada nova geração deve passar pelas mesmas provas que as gerações anteriores, mesmo que seja para descobrir que o inimigo não muda e que a natureza humana não progride. E nessa exposição desse capítulo, Abraão é mencionado por 8 vezes e podemos encontrar a palavra pai em 6 ocasiões. Isaque, ele era muito parecido com seu pai. Abraham Lincoln, ele estava certo quando disse que não podemos escapar da história. Vamos ler novamente dos versos 1 a 6. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar e encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Sentimos, irmãos, a tentação por fugir. E quando Abraão chegou a Canaã, ele se deparou com uma grande fome naquela terra e ele enfrentou ali seu primeiro grande teste importante de fé, conforme lemos lá em Gênesis 12. A solução que Abraão encontrou foi abandonar o lugar que Deus havia escolhido para ele, o lugar de obediência, e correr para o Egito, dando assim um mau exemplo para os seus descendentes propensos a imitá-lo. Gente bonita e fofa de Deus, o lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que sua graça deixe de prover o que necessitamos. A incredulidade vai questionar: mas como posso sair dessa situação? Enquanto o questionamento da fé é: o que posso aprender com essa situação? Quando Isaque enfrentou o problema da fome, ele decidiu ir para Gerar, a capital dos filisteus, e buscar ali a ajuda de Abimeleque. E é bem provável que naquele tempo Isaque e Rebeca estivessem vivendo em Belaroi, o que significa que viajaram cerca de 110 quilômetros a noroeste para chegar a Gerar. E mesmo depois de chegarem lá, é bem possível que Isaque e Rebeca tivessem se sentido tentados a ir para o Egito, que ficava ao sul, apesar de Deus os ter advertido para não levar
essa possibilidade em consideração. Deus permitiu que Isaac ficasse na Filístia e prometeu abençoá-lo. Deus havia prometido a Abraão que os seus descendentes iriam se multiplicar de forma grandiosa e que um dia iriam possuir todas aquelas terras. Assim, Isaac tinha o direito de estar lá, desde que fosse com a aprovação de Deus. Deus abençoou Isaac por amor a seu pai Abraão, assim como abençoa os crentes de hoje por causa de Cristo. É impossível fugirmos das provações, porque Deus providencia para que seus filhos aprendam suas lições de fé aonde quer que vão. Não podemos crescer na fé, irmãos, se fugirmos das dificuldades. Porque conforme Romanos 5, verso 3 e 4 diz, a tribulação ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Assim como Davi, talvez desejemos ter asas como pomba, para poder voar e achar pouso. Mas se fizermos isso, seremos sempre como pombas, quando na verdade Deus quer nos ver subir com asas como águia. Nós sentimos a tentação de também mentir. Vamos ler dos versos 7 a 11. Diz assim: quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer é minha mulher, porque pensava assim: os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu: é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu essa ordem a todo o povo: quem tocar nesse homem ou na sua mulher certamente morrerá. Isaac, ele conseguiu fugir da fome, mas quando se colocou numa situação da qual não tinha como escapar, teve que recorrer à falsidade a fim de se proteger. Abraão cometeu o mesmo pecado em duas ocasiões, uma vez no Egito, conforme lemos em Gênesis 12, e outra na Filístia, como lemos em Gênesis 20. Eu falei na semana passada, se vocês lembram, que crer é o quê? É viver sem tramar. Vocês lembram? E mentir é uma das maneiras prediletas da humanidade de fugir da responsabilidade. Perguntaram a Isaac quem era a mulher que estava com ele. E assim como seu pai Abraão havia feito antes dele, Isaac respondeu que era sua irmã. No entanto, quando Abimeleque viu Isaac acariciando a Rebeca, soube que ela era sua esposa. Mas o que levou Isaac a mentir? O medo de que os pagãos o matassem para ficar com sua linda esposa. Mas a sua mentira foi uma demonstração, irmãos, de incredulidade, porque se ele havia se apropriado da promessa da aliança quando orou pedindo filhos, por que não se lembrar de que essa mesma promessa iria proteger ele e sua esposa? O poeta inglês John Dry, ele escreveu certa vez: a verdade é o alicerce de todo conhecimento e a argamassa de todas as sociedades. Quando as pessoas não cumprem sua palavra, os alicerces da sociedade são abalados e as coisas simplesmente começam a desmoronar. Lares felizes, amizades duradouras, negócios prósperos, governos estáveis e igrejas que dão fruto. O sucesso de todas essas coisas dependem da verdade. O pregador norte-americano Philip Brooks disse: a verdade é sempre forte, não importa quão frágil pareça. A mentira, por sua vez, é sempre fraca, não importa quão forte pareça. A verdade aqui, irmãos, é como argamassa. A mentira como a caiação. Caiação é revestimento de cal, tá? Quando se viu
dificuldade, Isaac foi tentado a fugir e a mentir. Todos nós aqui enfrentamos essa mesma tentação hoje em dia. Isaac ele sucumbiu à tentação e foi descoberto. E é triste, muito triste, quando pessoas incrédulas, como Abimeleque, nos expõem publicamente as mentiras que contamos como servos de Deus. Você já imaginou você sendo reconhecido como servo de Deus, serva do Senhor, e sendo desmascarado publicamente? Que vergonha para o Evangelho! Quanta vergonha para a causa do Senhor, a causa da verdade. Vamos ler dos versos 12 a 33 de Gênesis 26. Diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque e seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. E Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença, se me odeiam e me expulsaram no meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um julgamento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do povo que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaac deu o nome de Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Isaac herdou diversos rebanhos de seu pai, que havia levado uma vida de nômade. Com sua riqueza, o herdeiro se fixou num só lugar e se tornou um fazendeiro, permanecendo em Gerar por muito tempo, conforme o verso 8 nos relata. Isaac e os seus vizinhos tinham acesso ao mesmo solo e dependiam do mesmo sol e da mesma chuva, mas as colheitas de Isaac eram mais fartas do que as deles, e os seus rebanhos se multiplicavam com mais abundância. Mas qual era o segredo? Deus cumpriu sua promessa e abençoou Isaac e tudo o que ele fazia. Anos depois, Deus daria uma bênção semelhante a Jacó. No entanto, vale lembrar, Isaac é um enganador. Era um enganador. Como o Senhor podia abençoar alguém que afirmava ser crente e, no entanto, mentia deliberadamente para os vizinhos? Porque Deus
é sempre fiel à sua aliança e cumpre suas promessas. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 11 a 13. Todos abriram? Amém? Diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Irmãos, a única condição que Deus colocou para cumprir suas promessas de bênçãos era que Isaac permanecesse na terra prometida e que não fosse para o Egito. Deus também abençoou Isaac por causa da vida e da fé de seu pai Abraão, assim como ele nos abençoa por amor a Cristo. Até que cheguemos ao céu, não saberemos quantas de nossas bênçãos foram dividendos de investimentos espirituais feitos por amigos e familiares piedosos que trilharam esse caminho antes de nós. Apesar de suas bênçãos materiais, Isaac ainda assim sofreu em função de sua mentira, pois as bênçãos que recebeu trouxeram fardos e batalhas para sua vida. Ao ver a sua grande riqueza, os filisteus ficaram com inveja e decidiram que Isaac era uma ameaça à sua segurança. Uma situação semelhante iria ocorrer mais tarde, quando o povo hebreu se multiplicou no Egito. A bênção do Senhor, irmãos, enriquece, e com ela ele não traz desgosto. É o que fala Provérbios 10, 22. Se Isaac não tivesse mentido sobre sua esposa, Deus não teria disciplinado. Antes lhe teria dado paz com os vizinhos. Porque sempre temos essa mania de mentir e não conseguimos pedir a Deus que nos ajude. Nós temos esse péssimo hábito, espero que o povo de Gênesis não, mas muitos têm esse péssimo hábito de, quando vê a situação apertando, preferem mentir. Não conseguem encarar aquilo que está de frente a ele, aquilo que está de frente a ele, cara a cara. Mas por causa de seu pecado, porém, as bênçãos materiais de Isaac lhe causaram um transtorno. Os filisteus tentaram convencer Isaac a sair de lá e se assentar em algum outro lugar para compeli-lo. Taparam os poços de Abraão, de modo que os rebanhos ficaram sem água, da qual precisavam tão encarecidamente. A água era um bem precioso no Oriente, e até os dias de hoje é assim. E é necessário cavar determinados tipos de poços para prosperar naquela terra. A crise ocorreu quando o rei ordenou que Isaac mudasse de lá. E Isaac obedeceu. Não importava quanto Isaac viajasse, o inimigo seguia e confiscava os poços de seu pai, bem como os novos poços que os servos de Isaac cavavam. Encontrar um poço de água nascente era uma bênção especial, pois garantia água fresca em todo o tempo. Mas os filisteus também lhe tomaram esse poço. E os nomes daqueles poços que Isaac cavou mostravam os problemas que teve com os vizinhos, pois Ezeque significa contenda e Sitna quer dizer ódio. Reobote, porém, significa expansão, pois Isaac finalmente encontrou um lugar onde foi deixado em paz e achou espaço suficiente para seu acampamento e seus rebanhos. Sempre que Abraão tinha um problema com alguém, ele o confrontava com ousadia e acertava a questão, fosse com seu sobrinho Ló, rei invasores, Agar, Ismael ou os filisteus. Porém, contudo, Isaac era um homem prestes a se aposentar e ele desejava evitar confrontos. Ele desejava, assim como Jaiminho, o carteiro,
evitar a fadiga. Como era um peregrino, podia mudar seu acampamento de lugar e ser um pacificador. A cada situação difícil da vida, todos nós precisamos ter o discernimento de Deus para saber se o Senhor deseja que sejamos confrontadores, como Abraão, ou pacificadores, como Isaac. Pois Deus pode abençoar e usar as duas abordagens, irmãos. Romanos 12, 18 diz: se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Mas, irmãos, às vezes isso é simplesmente impossível. Mas pelo menos devemos tentar. Devemos também depender da sabedoria do alto, que é pura e pacífica. Ao observar a experiência de Isaac do ponto de vista espiritual, podemos aprender uma lição importante. Na Bíblia, os poços algumas vezes simbolizam bênçãos nas mãos do Senhor. Hoje, algumas igrejas vivem em busca de coisas novas para supostamente atrair pessoas, quando na verdade tudo o que precisamos é cavar novamente os antigos poços de vida espiritual que têm sustentado o povo de Deus desde o começo. A palavra de Deus, a oração, a adoração, a fé, o poder do Espírito, o sacrifício e o serviço. Poços que permitimos que o inimigo tapasse. Sempre que houve um reavivamento espiritual de poder na história da igreja, irmãos, foi porque alguém cavou novamente os velhos poços, de modo que o Espírito vivificador de Deus tivesse liberdade de operar. Não é porque vivemos numa igreja que supostamente fala e tem como sua confissão o viver, a linha reformada, que nós não devemos buscar pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós devemos buscar por um avivamento a qual faça diferença onde estivermos. Amém. Em tempos onde os poços, da onde é a nossa verdadeira fé, têm sido tapados por igrejas que querem simplesmente deturpar o Evangelho, nós devemos nos levantar e cavar esses poços com toda ousadia, intrepidez e autoridade, em nome de Jesus. Berseba era um lugar muito especial para Isaac, pois era lá que seu pai havia feito uma aliança com os líderes filisteus. Berseba significa o poço do juramento. O Senhor nos dá sua palavra de segurança quando precisamos de encorajamento, irmãos. Vamos ler Atos capítulo 18, do verso 9 a 11. Atos, capítulo 18, do verso 9 a 11. Todos abriram, amém? Diz assim: certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não importa quem esteja contra nós, Deus está conosco e é por nós. Por isso nós não precisamos temer. Não importa o que digam. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, Deus tem colocado no meu coração, mas tem vozes que falam o contrário. Deus é conosco. Por que temos medo? Por que ficamos aflitos? Por que não chamamos e tomamos posse de fato daquilo que a palavra do Senhor tem nos dito? Não tenha medo. Não importa quem se levante contra nós. Deus é conosco, Deus é com nós. É por nós, perdão. E em resposta à promessa bondosa de Deus, Isaac construiu um altar e adorou ao Senhor. Estava pronto a enfrentar seus adversários. Assim como o pai, Abraão, Isaac era identificado por sua tenda e seu altar, conforme o verso 25. Isaac era rico o suficiente para construir para si uma mansão, mas sua tenda o identificava como peregrino e estrangeiro naquela terra.
Um fugitivo foge de casa. Um vagabundo não tem casa. Um estrangeiro está longe de casa. Mas um peregrino, ele está rumando para casa. A tenda mostrava que Isaac era um peregrino. E o altar anunciava que ele adorava a Jeová e estava a caminho do reino celestial. Porque ficamos aflitos, o nosso lugar não é aqui. Como Isaac, todos desconfiam em Cristo, são estrangeiros nesse mundo e peregrinos a caminho de um mundo melhor. O corpo no qual vivemos é o nosso tabernáculo, irmãos. Um dia ele será desfeito e iremos para a cidade celestial. É bonita, é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. A vida aqui na terra é curta e temporária, pois este tabernáculo é frágil, mas o corpo glorificado será nosso por toda a eternidade. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, sejamos fiéis em construir altares e em dar testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A estratégia de Isaac deu certo, pois os líderes filisteus foram até ele a fim de acertar a questão dos direitos de propriedade. E fortalecido pelas promessas de Deus, Isaac foi muito mais ousado em sua abordagem e confrontou os filisteus com os seus delitos. Vale a pena observarmos, gente bonita e fofinha de Deus, que a conduta de Isaac durante esse conflito causou grande impacto sobre esses líderes, que puderam ver que o Senhor o abençoava ricamente. Mais importante do que o direito de propriedade dos poços foi o privilégio que Isaac teve de compartilhar seu testemunho com vizinhos pagãos. Isaac e os líderes conseguiram chegar a um acordo, e para selar o tratado, como todo bom crente em Jesus, ofereceu um banquete, uma vez que naquela cultura comer com outros era uma forma de criar laços fortes de amizade e de apoio mútuo. É por isso que nós crentes gostamos de comer, gostamos de estar juntos comendo à mesa, tipicamente uma família italiana, aquela alegria toda. Naquele mesmo dia, os servos encontraram um dos poços de Abraão e abriram-no. Isaac o chamou novamente de Berseba, o poço do juramento. Passou assim a se referir tanto ao tratado de Isaac como ao de Abraão. Isaac estava em paz com seus vizinhos, mas seu lar se encontrava em pé de guerra. Esaú, filho profano, havia se casado com 2 esposas pagãs que deram muita tristeza a Isaac e Rebeca. Mais tarde, só para provocar os pais, ele se casou com uma 3ª mulher pagã. Tendo em vista a vida pecaminosa que Esaú levava, é de se perguntar por que Isaac desejava dar-lhe a bênção patriarcal. Todos nós gostaríamos de encontrar nosso Rehobote, nossa expansão, de forma a ter espaço em abundância e sem contendas. Mas Isaac só o encontrou depois de suportar conflitos. E aí, a gente está disposto a suportar os conflitos? Estamos dispostos a isso? É por meio das dificuldades, irmãos lindos, fofinhos de Deus, que Deus nos faz crescer para que ocupemos os lugares mais amplos que tem preparado para nós. Esse é o nosso biotônico Fontoura. O Salmo 4:1 diz: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Quando crescem as aflições de nosso coração e confiamos em Deus, Ele nos faz crescer também e nos leva para um lugar espaçoso. Se queremos espaço, precisamos passar pelo sofrimento. Eu jamais vou dizer, olha, pare de sofrer. Não. Você quer espaço? Passe pelo sofrimento, pois esse é o único modo de nos desenvolvermos e de nos sentirmos em casa, nos lugares espaçosos que Deus nos dá, quando estamos prontos para isso. Que Deus
os bendiga. Amém?